Seja bem-vindo a essa apresentação. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a anatomia funcional do cerebelo, com ênfase na função cognitiva. Esse trabalho está sendo apresentado pelas discentes Daniele de Aquino Zambon e Monique Lara Bastos, na disciplina de Neurociência, para a docente Graciele Santos, da Faculdade Mar de Thaís, na cidade de Ilhéus, Bahia. Cerebelo, em latim, é cerebellum, significa pequeno cérebro. Vamos ressaltar aqui algumas informações relevantes ao cerebelo. Esse órgão, apesar de pequeno, só tem 10% do peso do encéfalo. Ele tem consigo aproximadamente 80% dos neurônios do encéfalo. A título de curiosidade, nosso encéfalo tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios, sendo que 69 bilhões estão localizados no cerebelo. Portanto, ele possui maior densidade de neurônios. Em uma pessoa adulta, ele chega a pesar 150 gramas e mede 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Agora vamos falar um pouco sobre as funções do cerebelo. Eu destaquei aí 3: motora, cognitiva e emocionais. Falando sobre a motora, o cerebelo é um importante centro regulador da atividade motora, exercendo assim a sua principal função, que é coordenar os movimentos, tornando-os com medidas de velocidade, força e comprimento adequado à sua finalidade. Ou seja, o cerebelo ele é muito importante para a manutenção da postura, do equilíbrio, da coordenação dos movimentos, a aprendizagem, das habilidades motoras. Como sabemos que o cerebelo tem função fundamentalmente motora, porém sabe-se que também existe alguns aspectos não motores que estão envolvidos o cerebelo, como os aspectos cognitivos e os aspectos emocionais. Vale ressaltar aqui que mais à frente vamos estar trabalhando essas funções cognitivas e emocionais de uma forma mais aprofundada, juntamente com os artigos que estaremos abordando à frente. Outras informações que eu trago aqui referente às funções do cerebelo, só para dar uma reforçada no que já foi dito. Ele coordena todas as ações do sistema nervoso central, que são as que já foram ditas e vou tornar a dizer: motora, cognitivas e neurovegetativas. Ele também ajuda a controlar a interação entre grupos musculares agonistas e antagonistas. Vale reforçar também que o cerebelo funciona sempre em nível involuntário e inconsciente. Vou adentrar um pouco mais referente a esse tópico. O cerebelo tem como diferença do córtex que ele funciona sempre em nível consciente e involuntário. Ou seja, a diferença entre o córtex para o cerebelo é que o cerebelo trabalha de forma inconsciente e involuntária, além de que cada hemisfério cerebral do córtex do nosso cérebro comanda o lado oposto do corpo, enquanto o cerebelo ele trabalha com suas funções de postura, de equilíbrio, de coordenação do mesmo lado. Melhor dizendo, o cerebelo é ipsilateral. Então, são as principais diferenças entre o cerebelo e o cérebro é que o cerebelo é ipsilateral. Já o cérebro, ele é bilateral. Ele trabalha em lados opostos. Vale informar aqui que o cerebelo, tem como diferença do córtex que ele funciona sempre em nível inconsciente e involuntário.
O que isso quer dizer? A diferença entre o córtex para o cerebelo é que o cerebelo trabalha de forma inconsciente e involuntária, além de que cada hemisfério cerebral do córtex do nosso cérebro comanda o lado oposto do corpo, enquanto o cerebelo ele trabalha com suas funções de postura, equilíbrio e coordenação do mesmo lado. Melhor dizendo, o cerebelo é ipsilateral. Então, essas são as principais diferenças entre o cérebro e o cerebelo. Vamos agora falar um pouco sobre a localização do cerebelo. Em anatomia macroscópica, o cerebelo ele fica localizado, posterior ao tronco encefálico e inferior à tenda do cerebelo. Ou seja, na porção posterior inferior do encéfalo temos o cerebelo. Por ele estar na carlota craniana, ele é um elemento do encéfalo. Vale ressaltar aqui como informação extra, que é muito comum quando a gente pega uma imagem de tomografia ou ressonância magnética e encontra lá os nomes infratentorial e supratentorial. Então, vamos estar aqui buscando apresentar qual região específica cada nome desse corresponde. Por exemplo, se houver uma lesão localizada ali na região infratentorial, pode-se dizer que essa está relacionada ao cerebelo. Por quê? Porque ele fica justamente abaixo da tenda do cerebelo. E quando é alguma lesão relacionada à região supratentorial, ela está relacionada com o lobo occipital, pois ele fica localizado justamente ali na fossa do cerebelo do lobo occipital. Diante dessa imagem, vamos estar relatando sobre a divisão funcional do cerebelo. Podemos observar aí as cores, justamente correlacionada com as regiões dos lobos, sendo que a cor rosa está indicando o lobo anterior, que se chama espinocerebelo, cuja função dessa região é regular o tônus muscular e a coordenação motora. Já logo no lobo posterior se encontra o cerebelo, que é uma região que está responsável pela coordenação dos movimentos voluntários. Já no lobo fróculo-nodular, que se chama vestíbulo cerebelo, tem a função justamente do equilíbrio postural e dos movimentos oculares, ou seja, é uma região visoespacial. Portanto, podemos relatar também sobre as demais divisões que compõem o cerebelo. Aqui temos a divisão anatômica, que vamos estar falando um pouco mais à frente. Vamos também estar falando da divisão ontogenética, como também da divisão filogenética. Vale ressaltar que essa última tem subdivisões, que são elas arqueocerebelo, paleocerebelo e o neocerebelo. Diante dessa imagem, estamos observando uma vista anterior do cerebelo. Essa estrutura mediana do cerebelo chama-se verme cerebelar. É também possível identificar o hemisfério cerebelar. A figura abaixo, estamos também observando, os pendúculos, os quais podemos dizer de forma figurada que são as portas de entrada
e saída dos neurônios para o cerebelo. Ou seja, cada um desses pendúculos vão trazer e vão levar informações para um local distinto. Por exemplo, o pendúnculo cerebelar superior leva, e traz informações que vêm lá do mesencéfalo e do córtex. Enquanto o pendúculo cerebelar médio vão estar trazendo informações que vêm da ponte. E o pendúculo cerebelar inferior vão estar trazendo informações da medula e do bulbo. Então, elas vêm e elas saem pelos pendúculos, essas informações, mediadas justamente pelos neurônios. Observamos agora diante dessa imagem real, são duas figuras reais, sendo a primeira o cerebelo e a segunda dá para a gente identificar todo o encéfalo. Portanto, na figura 1, observamos o cerebelo, em corte sagital, onde a gente consegue identificar algumas estruturas do mesmo, Podemos ver aí nitidamente o córtex cerebelar, o qual ele está sendo revestido por substâncias cinzentas, que são essas mais escurinhas, e dentro observamos também umas faixas mais claras, que seriam o corpo, que são revestidos de substância branca. E no meio podemos identificar também os núcleos, que são o facial, Tem também o núcleo interpostos, que separa entre o emboliforme, o globoso e o denteado, que é o maiorzinho deles. Então, a gente consegue visualizar algumas dessas estruturas diante dessa imagem. E já na segunda imagem, podemos identificar bem, o encéfalo, aonde a gente consegue identificar aí o telencéfalo, que é a área que corresponde aos hemisférios cerebrais. Verificamos também aí abaixo o cerebelo, ou pequeno cérebro, que está aí nessa fossa posterior, Está localizado na fossa posterior do crânio. E a gente consegue também identificar o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, sendo que o conjunto desses três, constitui o tronco cerebral ou o tronco encefálico. Antes de entrar em detalhes sobre a divisão ontogenética, eu vou fazer uma ressalva aqui, falando sobre os 3 tipos de divisões, que já falamos da divisão anatômica, Agora vamos falar um pouco sobre a ontogenética e mais à frente estaremos falando sobre a divisão filogenética. Por que eu estou tentando ressaltar essa informação? Porque é de extrema importância conhecermos as divisões do cerebelo e suas funcionalidades principalmente. Então, aqui na divisão ontogenética, que está apresentando aí de forma didática, com cores diferenciadas, para que a gente possa melhor localizar esses lobos, que é o lobo anterior, o lobo posterior e o lobo fróculo-nodular. Então, vale ressaltar aqui referente a eles as 2 grandes fissuras transversais, que ela, na verdade, que divide esses 3 lobos, Sendo que a fissura primária, que está logo aí na superfície dorsal, que é essa parte superior que está identificada aí da cor vermelha, se encontra o lobo anterior. E já
essa parte verde aí, se encontra o lobo posterior. E pode-se observar também, né, na superfície ventral, a fissura posterolateral. Por quê? Porque é ela que separa o lobo posterior do pequeno lobo fróncolo-nodular. Por fim, a divisão filogenética. Como nós já falamos, que ela tem subdivisões, né? Que é o arquecerebelo, paleocerebelo e o neocerebelo. Vamos estar falando um pouquinho de cada um desses. Nesse arquecerebelo, ou cerebelo vestibular, que também pode ser chamado por esse nome, é a área mais antiga. E essa área está relacionada justamente no controle do equilíbrio, da postura e dos movimentos dos olhos. Já o paleocerebelo, ou cerebelo espinhal, que também é chamado, né, ela gera impulsos proceptivos, com o intuito de quê? De regular justamente o tônus muscular. E sua principal função é de impedir a ultrapassagem de movimentos. Então, ela auxilia ali no amortecimento dos movimentos, né? E nos movimentos balísticos, que seriam aqueles movimentos que auxiliam o córtex, né? Quando jogamos videogame ou quando tocamos pianos, o cerebelo busca, né, aprender através desses movimentos balísticos, né, o movimento inteiro de uma vez só. Então você não precisa estar sempre praticando aquele movimento para estar aprendendo. Não, é movimentos balísticos. Que o quê? Que depende do auxílio do córtex e o cerebelo, né, busca aprender o movimento inteiro de uma só vez. E já esse neurocerebelo ou cerebelo cortical, que também pode ser chamado por esse nome, né? Ele tem a capacidade justamente de usar os membros, né, para os movimentos delicados, assimétricos e coordenados. Então, essa área aí que auxilia justamente, né, de a gente estar aprendendo justamente aqueles movimentos delicados que exigem maior concentração, né, mais coordenação. Então, essa área aí do cerebelo que corresponde a esse tipo de movimento. Outro ponto muito importante sobre essa apresentação aqui de hoje é sobre as novas funções que o cerebelo vem apresentando, que até antes eram desconhecidas. Então, recentes pesquisas demonstraram que o cerebelo pode ter funções em diversas outras atividades, como memória de curta duração, emoções, atenção, controles de atos impulsivos, entre outros. Vale ressaltar também que o cerebelo está relacionado a transtornos psiquiátricos. Então, para falar melhor sobre essas novas funções para o cerebelo, vamos estar aprofundando em 2 temas, né? 2 artigos foram selecionados para estar falando um pouco mais a fundo referente à função cognitiva, né? E algumas patologias, né, que estão relacionadas ao cerebelo. Agora eu queria, antes de adentrar nessas 2 pesquisas que vamos estar abordando à frente, que a cognição, na verdade, ela é um ato ou um processo de conhecer, e que ela envolve atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. Então, a cognição
ela faz parte de todos esses processos que eu acabei de citar. E vamos estar falando, né, mais a fundo, de acordo com os 2 artigos que serão apresentados de agora em diante.